Então, muito obrigada a todos vocês e vamos, fazer o nosso debate, ouvir o nosso convidado. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Cida, muito grato. Gratidão mesmo pelo seu apoio e da sua equipe. Gratidão, Maura, pela solidariedade, a amizade. Não é surpresa, mas o testemunho da amizade, do companheirismo, alegra muito a gente. Presenciei a vitória espetacular do PT em toda a região. O PT governou várias vezes os 3 municípios maiores e mais ou menos 9, 10 municípios. E esse poderio do PT se estendeu a governador Valadares, meu colega de sala de aula na sociologia, meu companheiro de barracão, morávamos na favela, na periferia de Belo Horizonte, João Domingos Passarella, 2 vezes prefeito de João Monlevade. Então, a gente tem, de governador Valadares, e também, no caminho de Belo Horizonte, João Monlevade, não é propriamente um vale do aço, mas é também uma cidade, de certo modo, do aço, com a liderança do João Paulo Pires Vasconcelos, que depois entrou para o PT, foi presidente da CUT e fundador, foi deputado federal, e vários companheiros do PT de João Monlevade que vieram da liderança de movimento sindical. Então a gente mantém isso no coração. Um dia eu saí do PT, foi um erro meu, mas o PT nunca saiu do meu coração. E agora nós nos reencontramos. Nunca é tarde, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bem, eu escrevi esse livro que é fruto de inquietação. Inquietação política, inquietação existencial, eu tenho 76 anos de idade, inquietação intelectual, inquietação de uma pessoa que está envelhecendo, sabendo envelhecer, mas que quer deixar algum legado para as juventudes, quem sabe, poderem tomar como uma das orientações possíveis. Por isso que eu escrevi esse livro. Não tinha, na ocasião, propósito político de candidatura alguma. A candidatura a deputado federal foi provocada pelo Lula. Eu tenho uma amizade pessoal com o Lula, que data da fundação do PT, na verdade, de 1979, e ele me convocou, disse: eu preciso de você em Brasília, deputado federal, no Congresso Nacional, defendendo o governo, as ideias, abrindo o debate, eu te conheço, e preciso de você lá. E o presidente da República faz um chamamento como esse, uma convocação. Né? Então, por isso, estamos aí, com todo respeito a todos os companheiros e desejando que todos que já são deputados prossigam vitoriosos, porque o Lula e o Brasil precisará de todos eles lá novamente e que nós possamos ampliar de uma maneira fraterna essa cooperação entre nós. Bem, eu começo aqui com uma breve reflexão sobre a democracia. Nós conquistamos a democracia em 1985 e conquistamos a Constituição de 1988. De 1988 a 2013, eu vou explicar por que 2013, nós tivemos 25 anos de anos gloriosos de construtivismo político da democracia brasileira, em meio a diversos embates, mas principalmente um embate político maravilhoso. O Partido dos Trabalhadores, com a liderança de Lula, disputando 1, 2, 3 vezes eleições presidenciais, 89, 94, 98, e o Partido da Social-Democracia Brasileira, que não nasceu de um movimento de massas, nasceu de uma costela do PMDB dentro da Assembleia Nacional Constituinte, se viabilizou com o Plano Real e conquistou a presidência em 94 e 98, e 2002 foi a nossa vez. Então foi um período glorioso em que PT e PSDB, diferentes, em embate, um dizia para o outro que nossa luta é perpétua, mas nunca se declararam inimigos, nunca nenhum pretendeu exercer hegemonia para destruir o outro, nunca nenhum dos dois saiu do alto nível da luta política no campo das ideias, no campo da ideologia, no campo programático, ainda que as campanhas eleitorais cometessem excessos de parte a parte. Não é preciso entrar em detalhe em relação a isso. Então vivemos
anos gloriosos de vida democrática triunfal. A cidadania era informada, esclarecida, tinha elevação civil no campo do debate, no campo das ideias, no campo das propostas. A chamada social-democracia do PSDB tinha uma visão de Brasil, uma visão de mundo e propostas, e boas propostas. O problema do PSDB é que a promessa fundamental que ele fez, que é realizar a social-democracia, ele parou no começo da caminhada com o plano real, achando que isso era satisfatório. Quem, na verdade, vai realizar todo o programa da social-democracia, ou quase todo, é, curiosamente, o Partido dos Trabalhadores. Não que o Partido dos Trabalhadores tenha abdicado das ideias originárias, mas a visão de socialismo do PT foi tendo um processo de reflexão, de amadurecimento e a compreensão de que a democracia é uma construção permanente e que nós precisamos democratizar a democracia, radicalizar a democracia, como agora o presidente Lula lidera a luta nacional pela reforma tributária 2, para que, através do poder político que é distribuído, na democracia não há um poder político de uma só classe. O poder é distribuído, embora possa ter maioria de uma classe ou de um conjunto de classes sociais. Mas o projeto que hoje está no poder é a distribuição do poder, a execução da liderança pelo poder para distribuir o poder econômico. Através de quê? De uma reforma tributária 2, para tributar o capital, os muito ricos e ricos, com heranças em 20%, nos Estados Unidos é 50%, no Brasil 4%, tributar dividendo, que é o ganho financeiro em cima da aplicação financeira, no Brasil é 0%, no mundo é 20%, tributar o rico no imposto de renda da pessoa física, que todo rico tem empresa familiar, tudo que compra no supermercado, do carro a gasolina, tudo isso entra na empresa familiar com imposto de 13%, enquanto a classe média de R$5.000 para cima paga 27,5% de salário, e reduzir uma calamidade chamada isenções tributárias. O Brasil entrega hoje de isenção tributária ao capital, ou seja, o tesouro público é fraudado em 680 bilhões de reais. A proposta é conseguir reduzir isso em 1/3. Se essas coisas forem conseguidas, pegando o dividendo, em vez de 20%, 10%, herança, em vez de 20%, pelo menos 10%, nós teremos um acréscimo no ano que vem ao tesouro público da ordem de 350 a 400 bilhões de reais. O que dá para consolidar a reforma agrária, melhorar muito o SUS, que é genial, botar a educação pública e gratuita em tempo integral no Brasil inteiro, investir mais em infraestruturas e o essencial do essencial, acabar com a pobreza no Brasil. Esse é o projeto do Lula 3 e com a nossa vitória nas eleições que virão, é a consolidação desse projeto no Lula 4. Portanto, o PT mostra essa evolução. Não conseguimos fazer a reforma tributária 2 nos governos Lula 1 e Lula 2, por uma série de razões. E agora, curiosamente, o pior Congresso e o mais hostil Congresso que a democracia jamais conviveu com ele no Brasil, provavelmente nós conseguiremos isso. Que tem uma força chamada de opinião pública interna e a força da opinião pública internacional, ainda mais que hoje há um reconhecimento que o Lula é a grande liderança mundial no momento atual, reconhecido em todos os cantos do planeta. Aquele jeito dele, aquele estilo dele, e ele vai em frente. Não estou aqui sacramentando Lula, canonizando Lula, mas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é um ser humano elevado, diferenciado, solar. E tudo por uma intuição de classe que vem do coração, e ele consegue pautar o PT, pautar o Congresso Nacional, apesar das dificuldades, e pautar o Brasil. Esse é o momento atual. Nós estivemos na borda do abismo de uma guerra civil, eu não exagero, no dia 8 de janeiro de 2023, aquilo poderia resultar em forças armadas contra forças armadas contra o povo brasileiro, a extrema-direita contra todos nós, e dependendo do desenlace, nós não estaríamos aqui agora. Nós estivemos na borda do abismo, e uma vez mais a figura de Lula foi proeminente para dar a direção, unir os poderes, convocar a federação através dos governadores, mobilizar o mundo e a opinião pública interna e impedir que o golpe prosperasse. Isso nós devemos, em grande medida, também a ele.
A democracia esteve ameaçada. Saímos da borda do abismo, mas ela está longe de consolidada. Por quê? Porque se nós estamos aqui, como diz o Phil, eles também estão aqui. E agora eles estão nas câmaras municipais, na sociedade civil no município, nos conselhos tutelares, disputando qualquer espaço político, estão nas assembleias, em governos municipais, governos estaduais, no Senado, na Câmara e preparados para disputar o governo nacional. Eles capilarizaram a presença da extrema-direita no Brasil, nas capitais, nas cidades médias e nos interiores, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, se organizaram em partido, o Partido Liberal, formaram um bloco histórico, capital financeiro, o agronegócio, a direita religiosa, a direita militar e a extrema-direita político-ideológica organizada, sob o chapéu do bolsonarismo, com Bolsonaro ou não, chame-se bolsonarismo ou não, nós temos um novo e poderoso protagonista na política brasileira, que é uma ameaça permanente ao nosso projeto e principalmente à democracia, que é a extrema-direita brasileira. Ela não tem compromisso algum com a democracia. Ela usa, e pior, os aliados dela estão dentro do chamado Centrão. Eles não são democratas, embora vários partidos do Centrão participem do nosso governo em coalizão nacional, que é o chamado presidencialismo de coalizão, é de tal ordem multipartidário e um tanto anárquico, que nenhum presidente, por mais bem sucedido, jamais conseguirá governar formando maioria. Então tem que ter negociações gelatinosas que mudam a configuração do governo a cada momento. É dificílimo organizar isso, mas é a vida, é o modo que temos, é o que está na Constituição brasileira, e não é o Congresso Nacional que vai fazer reforma política. Não vai. Ele não vai querer mudar o status quo como se encontra. Então é muito difícil, e por isso é que eu vejo como prodigiosa a capacidade do governo, apesar de muitos problemas, de ir em frente com essa agenda que nós acabávamos aqui de falar. A pergunta é, o que esse livro procura responder? Como fomos capazes de deixar acontecer a organização nacional da extrema-direita no país, ao ponto dela se estabelecer organizada com base de massa, inclusive entre pobres e jovens pobres, inclusive nas classes médias, além do grande empresariado. Onde é que erramos? Por que o progressismo, o que é o progressismo? É a ideia de que um mundo melhor ou uma sociedade melhor é possível através da ação coletiva em democracia. Porque o progressismo que triunfou ao conquistar a Constituição de 88, nós éramos minoria parlamentar na Constituinte, mas nós vencemos a Constituinte empolgando o Congresso inteiro com as ideias iluministas, democráticas, republicanas, do progressismo numa linha de centro-esquerda, que é o que triunfou na Assembleia Nacional Constituinte. E 25 anos de anos gloriosos de democracia, para culminar em 2013, e de 2013 em diante, até o impeachment da presidente Dilma, e daí em diante a formação do Partido Fardado, a coalizão de extrema-direita que resultou na candidatura de Bolsonaro e a vitória de Bolsonaro. Por que chegamos a esse ponto depois de termos conquistado tudo que nós conquistamos? Não é fácil explicar isso, mas eu quero começar dizendo que não se deve depositar as responsabilidades no nosso povo brasileiro. O mesmo povo brasileiro que nos levou à Constituição de 1988, elegeu Fernando Collor de Mello em 1989 e Lula quase chega lá. O mesmo povo brasileiro tirou o Collor do poder, assume Itamar. O mesmo povo brasileiro elegeu Fernando Henrique Cardoso e Lula teve uma excelente performance na segunda candidatura a presidente em 1994. O mesmo povo brasileiro reelegeu Fernando Henrique Cardoso. Nós sabemos como, naquelas manobras que aconteceram da reeleição e do certo populismo cambial, enfim, Lula estava lá. Lula disputou 3 vezes, o PT não propôs virar a mesa, o PT não falou em revolução,
O PT perseverou na luta sindical, na luta popular, na luta política e amadureceu na luta política. Lula 1 e Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. O mesmo povo brasileiro elegeu Lula, reelegeu Lula, elegeu Dilma, reelegeu Lula. Perdão, Dilma. Esse mesmo povo brasileiro, alguns anos depois, elegeu Jair Messias Bolsonaro. E esse mesmo povo brasileiro que nos espantou ao eleger Bolsonaro, elegeu Lula na mais improvável vitória eleitoral, até onde eu consigo perceber, em todas as disputas na democracia brasileira. Estava escrito até nas estrelas que o Bolsonaro iria ganhar a reeleição. Eles despejaram de julho a outubro 300 bilhões do Tesouro na campanha do Bolsonaro. Vale táxi, vale caminhoneiro e empréstimo consignado. Só em Minas, do primeiro e do segundo turno, eles aumentaram 800 mil votos. Nós aumentamos 300 mil. Ganhamos no primeiro turno por 550 mil votos, ganhamos no segundo turno por 50 mil votos. Então, é uma eleição quase milagrosa, mas ganhamos no voto. Né? O que aconteceu? Depois de tudo que verificamos, nos governos Fernando Henrique, nos governos Lula, no primeiro governo Dilma, nós vivemos uma sucessão de situações graves e não nos demos conta da gravidade da situação. Ano de 2012, não vou entrar em detalhe, nós passamos o ano de 2012 com a nação brasileira colada na tela da televisão do Supremo Tribunal Federal, acompanhando durante 6 meses e meio, de segunda a sexta, o julgamento do mensalão, com o relator do processo, Joaquim Barbosa, focado na criminalização da política, focado na criminalização do PT e focado na criminalização do Lula. É verdade que outros partidos também foram atingidos, mas o foco era criminalizar a política e criminalizar o PT e Lula. E esse Joaquim Barbosa foi visto como herói do povo brasileiro e até chegou-se a falar em uma candidatura de Joaquim Barbosa pelo PDT. Olha bem, 2012, nós não nos demos conta de como é que o Brasil estava mudando. 2013, nós fomos surpreendidos, nós fomos para a rua, eu também fui, nas jornadas de junho de 2013. Nunca presenciei um fenômeno social como aquele. Todas as pessoas foram às ruas, individualmente ou em pequenos grupos, num espontaneísmo total, como cidadãos triunfais, em ação na rua, ação política na rua. Gente que fez isso pela primeira vez e adorou fazer e aprendeu a gostar das ruas, entretanto, inconformados com a democracia. Cidadãos inconformados com a democracia e não raro falando contra ela. Quais eram as bandeiras, os cartazes que as pessoas apresentavam? Menos Brasília, isto é, menos Estado, menos governo, menos política e mais Brasil. O que era o Brasil? Mercado, 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 mercado. Menos Estado, menos políticas públicas sociais, fim do Bolsa Família, hora da porta de saída do Bolsa Família, fim das cotas raciais. Eles confundiram liberalismo com individualismo. Triunfou o individualismo e nós não entendemos o que estava acontecendo. Já havia um inconformismo, não era com o governo da presidente Dilma Rousseff, era um inconformismo geral com a política, muito estimulado, na minha avaliação, pelo julgamento do ano precedente que bombardeou o Brasil intensamente e o progressismo. Nós não respondemos à altura. Houve um recolhimento, houve uma perda de perspectiva e nós não entendemos o cenário. Depois é que nós começamos a querer entender. E naquele 2013, começou a brotar ali, mas já estava com a fermentação desde 2006, 2007, 2008, movimentos aparentemente da sociedade civil e que vão como que vertebrar a organização futura em pouquíssimo tempo, questão de 4 anos, de uma extrema-direita nacionalmente articulada e que chegaria ao ponto da candidatura própria.
É o MBL, Vem Pra Rua, movimentos de origem empresarial, mas que encontraram muito apoio em meios intelectuais, em jovens das classes médias empolgados com a ideia do chamado liberalismo político, e nós não entendemos que aquilo era um fenômeno nacional, e ao lado disso, desde também 2007, 2008, e aproveitando todas as oportunidades, especialmente em cima de falhas de comunicação dos nossos governos, as correntes neopentecostal, principalmente pentecostal, através ainda de alguns pastores, não era um movimento amplo, começa a abrir uma nova agenda que não tinha nenhum tipo de propósito com proposta política nem econômica, mas uma agenda que é verdadeiramente uma guerra cultural negativa no campo dos valores, opondo os valores que passava a apresentar, que são mais reacionários que conservadores, aos valores libertários do progressismo. Quando eles entraram com essa agenda cultural, nos acusando de abrir uma guerra cultural, que seria a nova face das esquerdas e do comunismo no Brasil, o feminismo, a luta dos negros, as lutas emancipatórias, nós caímos nesse jogo, entramos nesse duelo de luta cultural e começamos a perder de vista a perspectiva de unir os trabalhadores do Brasil, a perspectiva da luta sindical, a perspectiva das lutas populares e a perspectiva das grandes causas, como, por exemplo, por que na ocasião não colocamos a bandeira vamos acabar com a jornada 6x1 e introduzir a 4x3? Essa bandeira vai ser colocada em 2024 por uma notável deputada do PSOL, a Érica. Não foi colocada por nós, do PT, foi colocada pela Érica, do PSOL. Isso tinha que estar nas ruas em 2012, em 2013. Nós tínhamos que estar nas ruas de 2013 como acabar com o 6x1, explicar o 6x1, consolidar a reforma educacional, escola em tempo integral. Onde é que estava o progressismo? Mudo, sem ideias, silencioso, aturdido, desorientado, e foi se imobilizando. Passamos a 2014, ano eleitoral. Abre-se a Operação Lava Jato. Nós levamos 3 anos para tomar consciência que a Lava Jato tinha, na pia batismal dela, na origem, o lavajatismo que todo mundo conhece. O conluio de juiz com promotores, o conluio de juiz e promotores com a extrema-direita, a articulação testemunhada depois com a renúncia à toga do juiz principal e do procurador principal, que viraram políticos militantes da extrema-direita. Nós levamos 3 anos para descobrir isso e não conseguimos criar uma resposta, uma contraofensiva junto à sociedade. O discurso do lavajatismo consolidou o discurso de 2012 e deu força às ruas de 2013 com preponderância da direita ideológica, que aí ganhou envergadura e ganhou linguagem nacional. Nesse momento, 2014, a direita, até então envergonhada, porque era acusada de ter apoiado a ditadura, ela perde a vergonha, ela se assume orgulhosamente como direita no Brasil. Passou a ser fator de orgulho social, apresentar-se como de direita, inclusive jovens fazendo isso. E nós não tivemos resposta para isso. Estávamos sob uma espécie de cerco. 2014 foi um ano muito difícil. Muito difícil. As eleições de 2012 já deram um sinal de que as direitas começavam a crescer nas câmaras municipais. Nas eleições de 2014, o que acontece? Nós perdemos cadeiras esquerdas no Senado, diminuímos na Câmara de Deputados, o centro perdeu cadeiras na Câmara dos Deputados e as direitas e a extrema-direita cresceram enormemente no Senado e principalmente na Câmara. Ao lado disso, todos os velhos líderes tradicionais da política, que nós esculhambávamos com eles, mas tinham paixão pela vida política, tinham gosto estético pela prática da política, tinham compromisso formal com a democracia e faziam política na democracia, e nós os tínhamos muitas vezes como adversários, foram varridos pelo voto, e o baixo clero, pela primeira vez, dominou a Câmara dos Deputados, liderada por um bandido que chegou à presidência da Câmara, que é aquele deputado do Rio de Janeiro, que agora nem me recordo mais. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha,
que está em Belo Horizonte agora, armando para ser candidato a deputado federal, que a filha dele foi eleita pelo Rio de Janeiro. Ele foi eleito presidente. Aí nós acumulamos um conjunto de erros. Eu falo isso com dor no coração. A Dilma é uma irmã, é amizade fraterna. O Toninho e o Robson sabem disso. Nós somos amigos desde 1967, mas amigos para valer. Para valer. Minha amiga Dilma talvez seja a pessoa no planeta Terra que mais luta pelas convicções que tem, ao ponto de amar as convicções que tem, e amar as convicções que tem, e ter uma certa dificuldade para trabalhar com o contraditório e as ideias diferentes. A Dilma comandou a política econômica do governo Dilma I, se perdeu no governo Dilma II, e essa política econômica, não é o caso, não vou entrar em detalhe, isso está no outro livro que eu vou lançar depois, que é o Detalhe da Política Econômica, levou a uma recessão. Essa recessão durou 2 anos e meio. Ela tem um componente internacional secundário, mas tem um componente interno decisivo. Aquela recessão nasceu da ideologia, da paixão pelo desenvolvimentismo radicalizado. Foi uma retomada de Juscelino de 56 a 60, de Geisel de 74 a 79, para fazer o nacional desenvolvimentismo à maneira de Juscelino, 50 anos em cima. Deu o que deu. E ao lado disso, abdicar de receitas, congelando tarifas, como tarifa de energia, petróleo, o que acumulou um déficit público monumental que nós tivemos que pagar posteriormente. Então entramos logo após as eleições e ganhamos no fio da navalha. O Aécio quase ganha aquela eleição. Entramos no ano de 2015 tão perdidos que tiramos o nosso ministro da Economia e colocamos como ministro da Economia um representante do neoliberalismo, do capital financeiro, um homem decente, um homem íntegro, um homem digno, mas uma perspectiva completamente diversa da nossa. Ele durou 8 meses e saiu. E quando ele saiu, já não tínhamos mais o que propor. A coisa tinha desandado, o PMDB liderou uma ruptura política com o governo Dilma. O governo Dilma não se saiu bem na articulação política, e quando tentou trazer o ex-presidente Lula para ser o ministro-chefe da Casa Civil, o Supremo Tribunal Federal fez um prodígio. Contra a Constituição, decidiu quem pode ser ministro, quem não pode ser ministro. E aí a solidão da Dilma foi total, e o impeachment foi uma manobra das direitas e do parlamento, como se fosse uma concessão à Lava Jato, para que a Lava Jato deixasse em paz cerca de 200 parlamentares que estavam na mira da investigação. O Temer assume, o Temer põe na cabeça ser presidente da República, o Aécio Neves põe na cabeça ser presidente da República, e ninguém enxergou o que estava acontecendo no campo da extrema-direita. Um tal de Jair Messias Bolsonaro já tinha conquistado o agronegócio. Ninguém entendia que ele chegava num aeroporto pequeno nos interiores do Brasil e tinham 40, 50 mil pessoas esperando. Ele articulou o agronegócio no Brasil inteiro. Articulou as igrejas neopentecostais e pentecostais. E os pastores formaram o Soviet dos pastores com o combate à chamada guerra cultural, colocando que nós somos comunistas, colocando que nós somos anticristãos, colocando que nós somos contra a família, colocando que nós somos o demônio, e, de certo modo, isso pegou no mundo evangélico. Enquanto as coisas assim aconteciam, como nós perdemos um discurso que ganhamos na Constituição de 88, as direitas e os neopentecostais, neocalvinistas, com o discurso da teologia da prosperidade, entraram com a ideia do empreendedorismo, uma ideia muito nobre, entretanto apropriada pela ideologia para dizer que o pobre é pobre porque não tem consciência de ser um empreendedor. Se ele quiser ser um empreendedor, basta ele querer que a graça divina, por ser cristão, permite a ele a força necessária
para empreender e sair da pobreza. Ou seja, a culpa da pobreza é do pobre. Não tem mais o fenômeno social da desigualdade. Isso foi tão forte e tão poderoso que isso penetrou nas classes sociais pobres e penetrou nos jovenzinhos, pardos, pretos, pobres, das periferias, das vilas e das favelas, no momento em que, sociologicamente, nós temos que entender o que vinha acontecendo no Brasil. Quando o movimento sindical avançou tão poderosamente a partir do ABC e na década de 80, vocês se lembram na década de 70, de 76 em diante de 80, como é que as classes médias descobriram o sindicalismo? Sindicato dos médicos, sindicato dos engenheiros, a Sindiúte em 1979, as classes médias foram ao macacão e à graxa, foram ao sindicato, e os pais deles denunciaram as esquerdas, dizendo que as esquerdas queriam fazer do Brasil uma república sindicalista. Os filhos foram ao sindicato. Quando cresceu o movimento sindical, CUT, mobilização do país inteiro, MST, movimentos sociais, movimentos populares, com o neoliberalismo triunfando em escala mundial, no Brasil houve uma aceleração da automação industrial, que agora completou o ciclo. A Fiat chegou a ter 21 mil operários, hoje tem 2 mil pessoas na produção, quase todas elas técnicos operando computador. A classe operária de chão de fábrica está praticamente acabando. É questão de 10 anos, não existe mais automação, terceirização da terceirização, de tal modo que o trabalhador já não se vê como companheiro do outro, que ele vem de qualquer lugar do Brasil, através de uma terceirizada, ele fica 6 meses em contrato, acabou o contrato, ele vai para outro estado, você não tem mais espaço público, você não tem mais relações de solidariedade entre as pessoas. É por isso que esvazia também o movimento sindical. Ao mesmo tempo, o PT ganhando governo municipal, ganhando governo estadual, ganhamos vários, elegendo parlamentares, precisava de quadros. Onde é que ele vai recrutar quadros? Nos movimentos populares, nos movimentos sindicais. Melhor para os governos, pior para os movimentos sociais e populares que ficaram desvestidos das melhores lideranças no Brasil inteiro em pouco tempo. O movimento sindical, ao se fragilizar, o movimento sindical se concentra na chapa branca, no movimento sindical dos servidores públicos, e perde a penetração do movimento sindical na empresa privada. Houve uma cisão, é muito impressionante. Isso aconteceu durante os governos Lula. E aí vem, não é culpa do Lula, é o movimento objetivo da sociedade e da vida econômica. Mas nós cometemos um erro gigantesco. Lula, com o lulismo, criou uma classe social de consumo chamada classe C, com 95,6 milhões de brasileiros. É aquela classe C que saiu da miséria e da pobreza absoluta, chegou a uma renda familiar de R$ 2.500 até R$ 6.200 e começou a andar de avião, frequentar restaurante, levar a família na praia, melhorar o padrão de consumo, ambicionar colocar um filho na universidade, tudo obra do lulismo. Só que essa nova classe média baixa de consumo, o padrão que ela teve de socialização foi o louvor ao consumo e o sentimento de status. O que é o status? Eu comparo o meu padrão de vida e de consumo com o seu. É a coisa mais burguesa que tem, mais burguesa e mais medíocre que tem. Onde é que está a ideia de democracia? Os valores da democracia, os valores da república, os valores da cidadania, o protagonismo social. Nós não educamos a geração de jovens. Fizemos política, ganhamos o poder, ganhamos os governos e não fizemos educação na sociedade. Por exemplo, Ministério da Educação, com todo o brilhantismo do Fernando Haddad. Eu sou encantado com o Fernando Haddad, acho ele brilhante e que no futuro seja presidente da República. Mas o Fernando Haddad não entendeu que nós tínhamos que colocar o civismo democrático nas escolas, educação para a democracia nas escolas, colocar educação para a democracia no Brasil inteiro. Não fizemos isso e a direita ganhou a parada sem a gente perceber. Essa turma toda foi caminhando para quê? Para a uberização. Perdendo o emprego aqui, não querendo ter patrão com o discurso do Estado
o discurso do empreendedorismo, a graça divina é você mostrar que é capaz de empreender. Então eles recusam a aposentadoria pelo INSS, descontando 2% sobre o valor equivalente ao salário mínimo, que acham que isso é invasão do Estado na liberdade individual de um pobre, que é um proletário, que não tem casa própria, não tem automóvel próprio, não tem dinheiro no banco, não tem cartão de crédito, não tem acesso ao crédito, não tem nada, mas é um empreendedor e ele se sente como tal, que ele tem uma motocicleta ou tem um carro uberizado. Então a uberização foi uma espécie assim de, não digo pá de cal, mas o último tijolo que eles colocaram para isolar o movimento sindical. Vocês observem, não vou falar de destruição, a desmobilização do movimento sindical no Brasil. Isso tudo aconteceu simultaneamente a tudo isso que nós estamos falando. Ainda assim, Lula preso é um fenômeno. Só há duas pessoas comparáveis aí. O Mandela, que ficou 27 anos preso e de dentro da prisão construiu uma nação. Que não era uma nação com apartheid. A maioria negra, destruída, perseguida, assassinada por terrorismo dos brancos e tal. O homem constrói a visão de nação de dentro da prisão. E quando sai, constrói a nação. Que não era uma nação, ele construiu. O outro, que nós perdemos agora, o Pepe Mujica. 12 anos preso, torturado 12 anos, quase vai à loucura. Quando sai, ele une o campo democrático, e nós vencemos desde então, exceto uma, todas as eleições, e o representante da direita que venceu era um candidato democrata. E agora temos lá de volta as esquerdas. O Lula é assim, de dentro da prisão, ele começou a reunir, a reorganizar o campo do progressismo. Lança o Fernando Haddad na última hora, porque até a última hora ele não podia abrir mão da candidatura dele, embora preso. E depois, fora da prisão, ele oferece esperança ao campo do progressismo com a candidatura. É eleito e forma o governo. O que é que eu vejo? Eu não sou uma pessoa dada a ceticismo, não. Eu quero que vocês entendam que a minha crítica é fraterna. Eu não estou criticando pessoas. Eu não sou juiz de ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas às vezes meus companheiros não entendem e acham que eu estou criticando pessoas. Acham que eu estou competindo com pessoas. Não estou competindo com ninguém. Eu estou fazendo um trabalho educativo do qual eu tenho um grande orgulho. Se ganhar, maravilhoso. Se não ganhar as eleições, não é maravilhoso, mas pelo menos ficou um bom trabalho, ficou uma semeadura e a vida continua. A vida é assim, mas acreditamos que chegaremos lá. Vou finalizar com uma enorme preocupação dentro desse quadro de esperanças em ação. Não é esperança que espera, não é esperança que faz acontecer. O PT é o único partido que existe no Brasil. Ele é o melhor, não é porque é o único. Ele é melhor por várias qualidades que ele construiu ao longo do tempo. Mas eu nunca vi uma crise tão grande como a crise atual que o PT vive. E o que é pior, me parece que o PT não tem consciência disso. Nós estamos aí festejando, plenária daqui, plenária dali, 3 candidatos a presidente. Aparentemente isso é muito nobre, cria uma emulação, cria uma mobilização, cria um campo de discussão interna. Por que essa mobilização só aconteceu agora para a eleição interna do PT? Por que ela não está acontecendo permanentemente em cada município, em cada base, fortalecendo os diretórios? Eu estou rodando em Minas Gerais, o que eu estou vendo me entristece muito. Sabem por quê? Porque cravaram uma estaca no nosso coração, mas só do Congresso Nacional e das Direitas, chamada Emenda Milionária. E o PT aderiu a isso. O PT aderiu à Emenda Milionária. Enquanto essa estaca estiver no coração do PT, o PT está correndo o risco de se transformar numa rede de oligarquias eleitorais. Os indivíduos, líderes nossos, políticos, com mandato, são cidadãos espetaculares, seres humanos, que merecem todo o respeito, mas não estão tendo consciência da gravidade da situação. O que é pior, quando o Lira, Arthur Lira, seria todo poderoso logo em seguida como presidente da Câmara e reeleito.
e o Bolsonaro fizeram conluio para colocar no Congresso Nacional as emendas milionárias, a emenda de relator e a emenda PIX, que depois o Supremo derrubou, quando isso foi implantado, nenhum deputado do Brasil, nenhum senador do Brasil protestou, nem os meus companheiros do PT. Eu escrevi isso com toda a lealdade. O presidente atual do PT, eu agradeço a ele, cumprimento a grandeza que ele teve. Ele publicou o meu texto, 22 páginas, que contém essa crítica. E o que eu propus, para terminar? Eu propus, está no livro também, o PT cria um fundo. 50% do valor das emendas vai para uma conta nesse fundo. Cria um conselho diretor do fundo com líderes do PT e pessoas da sociedade civil. Por exemplo, um Olívio Dutra, seu presidente disso e tal. Metade do dinheiro fica com os parlamentares que destinam suas emendas. A outra metade fica nesse fundo. Os diretórios municipais do PT se mobilizam, criam ideias, vão aos movimentos sociais, formam projetos, quilombola, movimento cultural, movimento de vilas e favelas, isso e mais aquilo, manda o projeto para esse conselho julga, orienta, dá orientação técnica, aloca o recurso vai, acontece, fortalece os diretórios, haverá o reconhecimento da generosidade dos companheiros deputados. Eu escrevi essa proposta tem 5 meses, não tive nenhuma resposta, nem a favor e nem contra, é como se ela não existisse. Eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado, mas eu estou comunicando com toda a lealdade o sentimento que eu tenho, a preocupação que eu tenho. Se nós não tirarmos essa estaca do nosso coração, enquanto o Lula estiver vivo, nos liderando e na presidência, nós ainda teremos um rumo. Depois, é uma enorme interrogação, razão de por que escrevi esse livro. Esse livro é um louvor à democracia. É uma forma de esperança em ação na democracia. A democracia, terminando, tem 2 aspectos. A democracia minimalista, com 4 fundamentos. Primeiro, liberdade individual se materializa sobretudo no voto, liberdade de expressão, manifestação, organização, de ter as suas escolhas na dimensão existencial, em qualquer dimensão, que vai do campo da sexualidade ao campo da religião ou ausência de religião, liberdade individual, desde que ela não elimine a liberdade do outro, no pluralismo. Segundo, quem é eleito e vai ao poder parlamentar ou governante, vai governar com a Constituição e as leis pré-existentes. Não vai chegar lá e rasgar, dizer, agora é comigo, isso é o autocrata que faz. É o que o Collor queria fazer, é o que o Bolsonaro queria fazer. Terceiro, a democracia tem que garantir o governo da maioria, mas o governo da maioria não tem poder nem direito algum de oprimir as minorias, que são possuídas de direitos constitucionalizados. Portanto, minorias não são eliminadas, anuladas na democracia. Minorias estão na sociedade, minorias estão nas câmaras, minorias estão nas assembleias, minorias estão nos governos, minorias estão em toda a sociedade. Elas fazem parte da sociabilidade. Excluí-las é autoritarismo, é caminhar para a tirania. Quarto fundamento, a tripartição, os poderes e o sistema de pesos e de contrapesos. E dentro disso, a regra fundamental do revezamento periódico no poder, dado pelo voto, pela eleição periódica. Ganhou, levou. Não ganhou, não levou, prepare-se para a próxima. Isso é a democracia minimalista. Quem é democrata, esquerda, centro e direita, concorda com tudo isso, assina e pratica isso. As nossas direitas não têm compromisso com isso. Elas são semileais. Tanto são semileais que elas se aliaram à tirania, se aliaram à extrema-direita. Então elas não são leais à democracia, elas violaram isso. Agora, democracia é disputa, é luta de classes, é luta política, para chegar ao poder, mas é um poder distribuído. Chegar à riqueza e tentar distribuir a riqueza. As direitas querem todo o poder para elas e para o mercado, e não distribuir a riqueza, e são contra leis sociais, políticas públicas sociais, são contra, em última análise, qualquer faceta de socialização por meio de políticas sociais que enfrentem a desigualdade para promover mais igualdade. As esquerdas,
A democracia das direitas é maximalista. Tudo ao mercado, nada à sociedade. A nossa também, respeitando o minimalismo, é maximalista. Nós queremos todas as reformas, queremos o fim da desigualdade, queremos o fim da pobreza, queremos a emancipação de todos, queremos o pleno respeito, cidadania plena, dignidade plena a negros, a índios, a todos aqueles segundo a sua orientação sexual, segundo a sua escolha religiosa, sem qualquer discriminação. Nós também somos maximalistas. Então a disputa se dá no campo da política. Quem quer acabar com a vida política é a extrema-direita. É a extrema-direita. Por isso é que, com todo respeito, eu aplaudo todos esses movimentos libertários. Mas esses movimentos libertários precisam entender que o comando é a causa dos trabalhadores. É a causa dos trabalhadores. Nós não podemos reduzir as nossas práticas políticas a bolhas maravilhosas que encontram grande respaldo nas classes médias, e com isso nós não conseguimos chegar num jovem, pobre, pardo, preto, da periferia, onde o calvinismo, onde o neopentecostalismo e a ideologia do empreendedorismo está chegando e ele vota contra nós. Desculpem se eu ultrapassei o tempo, é disso aqui que eu trato nesse livro. Só 10 minutos. As políticas públicas traçadas pelo Executivo têm poucos recursos e a finalidade delas fica distorcida pela brincadeira perigosa que os parlamentares fazem, retira do Executivo a capacidade de discussão e de manobra, de controle sobre o Congresso Nacional e retira a governabilidade, então, ao país. Governar hoje, com o Congresso que nós temos, é um ato de barganha permanente, discussão permanente, negociações sucessivas, que faz com que a eficácia das políticas públicas traçadas seja mínima, seja pequena. Esse eu acredito que seja talvez o problema mais necessário que haja uma solução e que, infelizmente, é difícil de ser discutido e negociado com a comunidade, porque não é um tema candente, importante. O outro ponto que o João fala é que nós sentimos aqui na nossa cidade, onde o PT partiu um apogeu de administrações importantes, vitoriosas, que transformaram a cidade, é o que nós sentimos aqui no Vale do Aço, onde a indústria siderúrgica, como toda a indústria nacional, regrediu, perdeu importância na sociedade, a informalização da economia cresceu, aconteceu o processo de uberização da economia, o aumento do número de aposentados, a sociedade os valores da sociedade também mudaram, as pessoas hoje tendem a priorizar as demandas individuais, pessoais, no mercado de trabalho, na política também. Houve uma transformação profunda de valores que acontece em toda a sociedade. Eu acho que para mim foi uma discussão muito importante. Eu agregaria a essa discussão uma questão que para nós ainda é dura e é importante a gente analisar. Após tantos anos de governo de esquerda, com a preocupação social, somando PSDB e PT, nós temos um país que é um dos mais desiguais do mundo ainda, com um índice de Gini altíssimo, superior a 50%. E eu acabei, nós pegamos o índice de desenvolvimento humano da ONU, quando ele é ponderado pela desigualdade que existe no país, nossa classificação vai lá para baixo. Isso é doído. E quando a gente vê os índices de desigualdade do país, a gente vê o IDH, o Brasil está na posição 84, mas quando a gente vai ver os índices de desigualdade, o Brasil está lá embaixo,
está junto com os países da África, são índices difíceis de ver. E em diversas administrações petistas, essa questão ainda não foi resolvida. Então fica sempre aquilo que é uma discussão para se tratar. O PT, como você tocou muito bem na questão da reforma tributária, mas a vontade política de se resolver essa questão, de transformar a sociedade, ela tem que nos iluminar. Eu queria levantar e dar os parabéns para o João pela maravilhosa colocação, dar um abraço, que me estimulou a voltar a militância. Você queria falar? Então, mas na verdade eu até sinto tímido em falar diante de tão alta relevância do que você colocou aqui para nós. Não é da sua pessoa, não, é do que você trouxe. Quer dizer, a sua pessoa já tem a sua história, né? Já tem a sua vida aí na linha do tempo. Eu tinha cabelo, eu sempre falo isso, quando eu vi isso acontecer, né? Mas assim, eu não sei se eu vou conseguir expressar bem o que eu gostaria, mas acho que tem dois aspectos importantes, até três que você colocou aí, mas dois me chamam a atenção, né? Eu estava até olhando aqui agora, o que acontece? O governo vai fazer um corte aí de 31 bilhões, né? Para ela conseguir chegar onde precisa da meta dele fiscal, parece, né? Só que aí o contraditório já começa aí, vai cortar 7 bilhões de emenda parlamentar e 24 bilhões dos ministérios, sendo que nós, acho que no mínimo, teria que ser ao contrário isso, né? Corta 24 bilhões das emendas parlamentares, né? E deixa os ministérios, porque o que dificulta o nosso caminhar nesses tempos, junto com a nossa base da periferia, junto com a nossa juventude, vai exatamente ao encontro do que você está propondo aí, que os caras ainda nem falou nem sim, nem que não, da formação partidária, né? Os diretórios do PT, de novo, voltam para suas origens. São pouquíssimos partidos que estão com esses partidos e o PT, efetivamente, com essa volta para a periferia, né? Então, no momento, você fala muito bem de novo. O PT começa a acordar agora porque está tendo PED. Por que não acordou para essa movimentação das lideranças há 3 anos atrás? Né? E ao ganhar, o que vai acontecer? Qual que é o desafio? Para ganhar os novos diretórios, para trabalhar as forças internas partidárias ou para trabalhar as forças da política pública, as forças da política social, as forças da política de base, né? Então, nesse contexto, o Toninho fala muito bem aí que agora está com vontade de voltar para a política, né? A partir disso que nos relata você, mas a grande verdade é que o que está dado para nós a nível geral, essas malditas bolhas que você coloca, pentecostais, neopentecostais e daí por diante, mas também, infelizmente, né, sou PT há muitos anos, mas as bolhas internas do PT também, que não se fura, E aí quando vem um desafio de você voltar para o PT, não estou te puxando o saco, mas vem com uma proposta muito progressista, né, quiçá consigamos fazer com que as pessoas percebam a proposta que traz, porque esse é o PT que nós precisamos, né? Esse é o PT, assim como tem os companheiros pessoal que estão aqui, né? Então a gente não pode ser hoje só sonhar como sonhávamos no passado, mas temos que viver a nossa realidade hoje, mas viver ela pensando o crescimento que nós precisamos a partir das bases, né? Enfim, eu não sei se eu consegui ser claro, eu quero dizer o quê? Quero dizer que, para terminar, os nossos desafios não é o PED do PT. O nosso desafio é como o Partido dos Trabalhadores, mas de fato, da legitimidade e capacidade que os diretórios construam o modo petista. O Toninho coloca a grande questão é a questão da democracia no Brasil neste século. Já era para trás, mas é neste século. Que é a questão de como romper essa carapaça da desigualdade. No Lula 1, Lula 2, ocorre um fenômeno interessantíssimo. A vida material, as condições gerais de vida, o acesso à escolarização, o acesso à formação técnica, não nos esqueçamos que Lula criou 19 universidades federais novas
E cada uma delas que já existia, e mais as novas, por sua vez, criaram 3, 4 campos e criou uma centena de inférteis no país. Não nos esqueçamos disso. Então, o lulismo abriu tudo isso. Mas quando você vai examinar o perfil da desigualdade, como você falou, o que aconteceu? A maré subiu. Os iates maravilhosos dos ricos e muito ricos subiram com a maré. E os barquinhos dos pobres também subiram com a maré. Todos melhoraram. Os ricos também melhoraram e ganharam mais dinheiro. Aliás, nunca ganharam tanto quanto no período democrático. Os pobres também melhoraram. Mas de onde veio esse dinheiro para financiar aquele conjunto tão amplo de políticas públicas sociais que, quando você as reúne, você tem a fisionomia de um estado de bem-estar social em construção, que ainda não está consolidado? De onde veio esse dinheiro? Remanejamento intra-orçamentário. Tira do ministério tal, tira do ministério tal, tira do ministério tal e coloca nas políticas públicas. Não entrou dinheiro novo no Lula 1 e no Lula 2, nem na Dilma 1, nem na Dilma 2. O que é o dinheiro novo? Cortar as isenções tributárias, ao contrário, elas aumentaram. Questão de negociar com o Congresso Nacional. É o tal presidencialismo de coalizão. Ou você negocia ou você sucumbe. Para ganhar o mais importante, você entrega a rapadura um pouco. Não mexemos no dividendo, não mexemos na herança, não mexemos no imposto de renda da pessoa física e não mexemos para elevar um pouquinho a tributação das CNPJ que pagam só 13% de imposto. Ou às vezes um médico tem um consultório com CNPJ, ele tem um faturamento de 150 mil reais no mês, ele tem um líquido aí de 120, 130, paga 13% pela CNPJ, podia pagar um pouquinho mais, pelo menos uns 5% a mais. Tá? Nada disso aconteceu. Não havia condição política à época para isso. Houve até um autor, um cientista político, André Singer, do PT, foi até porta-voz do Lula durante anos e anos e anos, que escreveu um livro. Eu não concordo com a tese dele, mas a tese dele é muito interessante. Ele fala que a característica do lulismo foi o reformismo fraco. O que seria o reformismo forte? É o que o Lula quer fazer agora com a reforma tributária 2. Só que este cientista político, que é uma pessoa muito inteligente, não fez uma análise política concreta para mostrar que naquele momento o que foi feito foi grandioso, embora não tenha mexido na estrutura da desigualdade, como o Toninho tão bem salientou. É como se a estrutura da desigualdade estivesse congelada. Quando a economia vai bem, você tem mais receitas, mais recursos orçamentários, investe em mais políticas públicas, melhora o salário mínimo com correção real acima da inflação ano a ano, então a maré sobe e os barquinhos onde estão todos os pobres sobem. Se elimina a pobreza absoluta ou se elimina a fome, mas quando vem a recessão ou vem a crise, e depois por deliberação do Temer e do Bolsonaro, volta a fome, volta a miséria, volta a pobreza que Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, o governo da Dilma 1 nesse sentido foi muito interessante, haviam eliminado. Então é essa gangorra. O que agora se pretende fazer com a reforma tributária 2 não é nenhum prodígio revolucionário. Eu diria até que é uma política moderada pelos valores, mas moderada em termos técnicos. Mas do ponto de vista de Brasil, comparado com o Brasil, é uma coisa quase que revolucionária. Você cortar em 1/3 os benefícios fiscais, se conseguir. Você passar de 4% para 20% a tributação sobre herança. Qual é o argumento? É o argumento da ética americana. Os americanos são muito interessantes. Eles cobram 50% por quê? Quem fez a riqueza foi o pai e a mãe. O filho não fez nada. Pode até fazer depois. E quem faz essa riqueza do pai e da mãe são todas as pessoas que trabalharam nos empreendimentos que o pai e a mãe são proprietários. Então, nada mais justo voltar 50% para a sociedade. Mas aí a lei, o que ela propõe? Dos 50%, a pessoa pode pegar a metade, ou 25% do total, e distribuir. Pesquisa científica, universidade, escola pública, hospital, igreja. Por isso que tudo nos Estados Unidos tem plaquinha de doação. Quem mais financia as universidades, a pesquisa, as escolas, tudo nos Estados Unidos, são as doações, não são os governos.
e 25% vão para o Tesouro. Aqui no Brasil, nós estamos propondo passar de 4 para 20. Ninguém vai morrer por isso. Nenhum rico ou muito rico vai deixar de ser rico ou muito rico entregando 20%. Provavelmente nós vamos conseguir 10%. O dividendo eu já falei. Se o Lula conseguir isso, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos verdadeiramente dar uma pancada na estrutura da desigualdade. Uma pancada leve, mas vamos dar uma mexida nela. Isso já vai projetar pobres a um padrão de classe média baixa, o que não é pouco. E com o movimento de ascensão social, o problema todo que isso se está se dando numa era de individualismo possessivo, numa era de consumismo desenfreado, numa era de uma espécie de terro, numa crise de valores, numa crise de radicalização procedimental, até mesmo afetiva, numa crise da própria política. As pessoas pararam de valorizar a política quase como uma arte. Eu sinto saudade dos antigos. Eu sinto saudade do Tancredo Neves. Eu era líder do PT. O Genésio Bernardino, nós elegemos ele presidente da Assembleia. Fomos introduzir o Tancredo para tomar posse na Assembleia. Eu fui pelo PT, o Milton Salles pelo PFL e o Ademir Lucas pelo PMDB. Na hora que eu cheguei para cumprimentar o Tancredo, ele me deu o braço. Ele me deu o braço. Olha a civilidade, a forma de... Eu era o líder da oposição, toquei 2 CPIs em cima lá do governo do Tancredo. Mas era assim, isso acabou. Ou quase que acabou. Eu lamento, para mim o melhor político brasileiro hoje, depois do Lula, é o senador da Bahia, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner é um solitário, um talento político. É o Tancredo Neves de esquerda, lá na Bahia. Sabe tudo de política, mas está cansado. E nós não temos isso em Minas Gerais hoje. Eu falo isso com muita tristeza, me desculpem todos os meus companheiros. Não tem liderança política em Minas Gerais hoje. Olha esse governicho que nós temos aí. Olha esse governicho que nós temos, a que ponto que nós chegamos. No entanto, esse camarada, qualquer pesquisa que é feita, ele tem 55% de popularidade e vai ser eleito senador. Então, que dê a oposição real, que chega na sociedade. Não é que não haja oposição, há trabalho muito bem feito dentro da Assembleia na oposição dos nossos companheiros. Mas isso não chega na sociedade, não chega no jovem da periferia. Nós não encontramos o caminho de como fazer política com a sociedade. E a direita encontrou o caminho. Ela está disputando até conselho tutelar. Com chapa, com ideologia, com proposta, né? Fazendo o que nós fizemos sempre na nossa vida. Então, eu vejo as fotos dessas nossas assembleias, da corrente 1, corrente 2, corrente 3, da PET. Nada contra o cabelo branco, né? Mas só vejo cabelo branco. Você não vê jovem. Onde é que estão? Exceto alguns vereadores que gloriosamente foram eleitos, você, para mim, é jovem. Né? E lá em Belo Horizonte também. Né? Mas você não vê. O que houve? É um problema de geração. O PT não conseguir romper a barreira geracional e falar com os jovens. O PT, que é um partido que empolgava o coração da juventude no Brasil, nós temos que resolver isso. Voltando ao ponto, então, o Lula, se conseguir liderar e convencer o Congresso a que nós avancemos, pela primeira vez nós vamos mexer na estrutura da propriedade. Pela primeira vez nós vamos mexer na distribuição da riqueza nesse país. Nunca houve. Tivemos uma oportunidade de ouro após a Guerra do Paraguai e a abolição. Estão muito ligados. Porque o exército brasileiro foi um exército de negros. Saíram da Guerra do Paraguai e continuaram à míngua. Não tivemos uma lei de terras que Napoleão fez, que os americanos fizeram. Então os negros saíram da abolição, foram para a miséria, e a elite branca queria branquear a cor da pele da sociedade brasileira e foi trazer trabalhador europeu, pobre, da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Ucrânia, da Rússia, da Espanha, para entregar o trabalho assalariado para eles, e os nossos negros ficaram à margem da vida na miséria. Na miséria. Perdemos a oportunidade histórica de ser o país mais desenvolvido do mundo hoje. Mais do que os Estados Unidos. Se tivéssemos feito uma lei de terras, uma reforma agrária, ali no período da transição do Império para a República, da escravidão, para o fim da escravidão. Depois perdemos uma segunda oportunidade
de 45 a 64, a nossa democracia gloriosa. Sabe quanto é que o Brasil investia em educação pública, que nós chamamos hoje de educação básica? Municípios e estados, município não investia nada, 8% em educação. Não tinha ensino médio para o Brasil, a não ser escola particular, católica ou evangélica. Não tinha ginásio. Tinha grupo escolar em cidade. Na roça não tinha. Estou falando da democracia de 45 a 64. Então perdemos uma espetacular oportunidade de mexer na estrutura da desigualdade. Entramos com a bandeira das reformas de base. Na bandeira das reformas de base não se falava em negro. Não se falava em negro. Falava-se em desigualdade. Falava-se em reforma universitária. Não se falava em educação básica. Quer dizer, os pobres ficaram de fora das reformas de base, pelo menos no aspecto da educação. Parece um anátema, uma heresia falar isso, mas é a história nossa. A história da nossa consciência. Aprendemos tudo nas lutas contra a ditadura e a nossa Constituição realmente é louvável. Os direitos humanos estão todos no artigo 5º e o estado do bem-estar social está constitucionalizado, inclusive a reforma agrária. É um avanço espetacular. Apesar de constitucionalizado, não conseguimos mexer na estrutura da desigualdade. Podemos mexer a longo prazo pela elevação educacional, elevação cultural, a longo prazo. Mas mexer na estrutura é agora Lula 3. Aí eu chego no ponto que você toca. Eu estou surpreso que tenhamos conseguido tirar 7 bilhões das emendas, que eu achava que era causa perdida. Mas é fundamental chegar no final do ano com déficit zero. Não é para pagar tributo ao capital financeiro. É para tirar o discurso da direita no ano eleitoral. Nós vamos chegar com 3% do PIB, com a inflação em queda, o juro vai ficar ainda acima de 10%, com 2 dígitos, mas o percentual da dívida sobre o PIB está caindo, os macroindicadores são todos eles favoráveis, Preço de alimentos já tem queda, vários deles, enfim. Se isso se mantiver, nós entraremos num cenário muito positivo e o Lula é um candidato não só competitivo, mas talvez até virando a página com chance da gente levar no primeiro turno, que é o que ele quer. É o que ele precisa fazer, ganhar no primeiro turno. Só que uma vez mais, nós vamos pagar um certo tributo ao consumismo. A medida de isentar de imposto de renda até 5 mil, perfeita, maravilhosa, é uma forma de redistribuição de renda mesmo, embora onerando ainda a classe média. Mas quando eu vejo a proposta de estender o crédito consignado à CLT, eu fico assustado. Vai ser endividamento de assalariado. Vai ser uma explosão de consumo. É o ano de 2026. Nós ganhamos a eleição. Mas e depois? E depois? Se conseguirmos mexer na estrutura da desigualdade, minimamente que seja, vamos avançar. Aí a social-democracia vai acontecer no Brasil pelo PT. Está acontecendo. Mas se ela não mexer na estrutura da desigualdade, ainda não é social-democracia. É mais conciliação de classes do que social-democracia. Não estou sendo radical, não estou sendo esquerdista. Estou falando a vida como ela é, com base nesse depoimento, inclusive, que o Toninho deu aqui. E termino dizendo, muito bem, Lula 4 é eleito. Ele não gostaria de ser o Lula 4, mas nas circunstâncias ele sabe que ou é ele ou nós não vamos ganhar. E aí o centro une e arranja um candidato e nos derrota. Se não for o Lula. Se for o Lula divide o centro, a gente ganha. O centro unido contra nós, une com a direita, a gente perde. A minha preocupação é o pós-Lula. E o pós-Lula começa agora. Como é que nós vamos agir? E se essa história da paixão das esquerdas parlamentares sair da paixão social pelos pobres, para buscar a emancipação, sair da paixão política pela luta democrática e ficar a paixão
igualzinho o burguês pintado por Rembrandt, cuja paixão se concentra na mão direita segurando a borda do saco de dinheiro. Se ficar a paixão segurando o saco de emendas, aí, meu amigo, eu vou deixar essa vida, que a biologia é implacável, né? E com a tristeza de ter fracassado porque não deixei legado nenhum para as novas gerações. Essa dor que eu tenho dentro de mim. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar. Eu gostaria de falar, mas gostaria que alguém que ainda não falou, né, falasse. Preparando para bater fora disso. Eu gostaria de... Fica de pé, não, para a gente ouvir melhor. A questão da desigualdade, da distribuição de riqueza está permanentemente perpassando tudo isso. Então, acho que essa é uma questão fundamental que nós temos que começar a lidar com isso, e não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas essas bolhas, como disse o João, elas têm que se dar conta disso. A outra questão que me chama a atenção é de que eu percebo, eu vou falar do PT, tá certo? Tem que falar do PT, porque é o maior partido que nós temos de massa dentro desse país. Eu sou do pessoal, mas eu tenho que considerar o que é a realidade. Eu não posso, né, analisar a realidade a partir, né, do pessoal. Eu tenho que analisar a partir daquilo que a realidade nos apresenta. A companheirada do PT, ela, de uma grande parte dela, não entendeu o que é um governo de frente ampla. Não entendeu. Porque é incapaz de defender o programa que foi eleito. Não defende o programa. Acha que a institucionalidade vai resolver tudo por si só. E um governo de frente ampla precisa da contrapressão nossa. Porque a elite econômica faz pressão. E ela tem seus representantes dentro do Congresso, não podemos esquecer. Então, se nós não fazermos a contrapressão, o governo vira refém disso tudo. Vira refém disso tudo. Então, essa é uma questão que eu acho que nós temos que começar a nos entender. Se você tem que fazer, muitas vezes, alianças para ganhar o processo eleitoral dentro de um cenário extremamente perigoso, como era de Bolsonaro, e aí eu concordo com você, tinha que ganhar no primeiro turno para poder ganhar no segundo, já dessa eleição passada. Se não ganhasse no primeiro turno, nós provavelmente teríamos a reedição do Bolsonaro. E outra coisa, uma reedição do Bolsonaro não vai ser o passeio que foi do primeiro governo, não. Pode parar com isso. É outra coisa. A gente fica... Então tem que entender o que é um governo de frente ampla. Se nós não estivermos organizados e mobilizados para defender o programa é um programa até bastante avançado. Nós não vamos para lugar nenhum. E aí não adianta eu falar que o Congresso é ruim. O Congresso está ruim, sim. Isso é um fato. O Congresso está ruim. Mas cabe a nós fazermos a contrapressão em cima do Congresso. A outra questão é sobre a educação, né, que eu queria chamar a atenção. Nós tivemos um investimento importante na questão das universidades, na questão dos institutos federais, mas nós precisamos realmente ter uma formação de professores, de educadores, que sejam capazes de discutir as questões fundamentais dentro do ensino básico. Esse mundaréu de faculdades, que são quase de esquina, é algo que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso. EAD, na graduação, vai lá na Europa, vai lá nos Estados Unidos e vai ver se tem EAD na graduação. Não tem, não. É da pós-graduação para frente. E grande parte desses vão ser professores das disciplinas. É uma lástima, é deplorável.
E a outra questão é que nós temos que realmente trabalhar a questão da cidadania. Isso daí é fundamental. Nós temos que... A única maneira de nós atuarmos no sentido de descriminalizar, que é o que aconteceu com a política, e que fez com que a gente, inclusive, não se sentisse representado, né, que a população não se sentisse representada, é se nós valorizarmos a política. Sempre valorizar a política, que a gente valoriza. Eu acho que nós temos agora uma grande oportunidade para fazer muita coisa boa, do ponto de vista de romper um pouco a fragmentação, romper esse mobilismo, né, esse apego à institucionalidade dos poderes, perder um pouco disso, a partir dessa plataforma do fim das 6 por 1, da taxação das grandes fortunas e da questão do imposto de renda. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade. E que perpassa todos os segmentos. Isso é luta de classe. Isso é luta de classe. Isso é luta de classe. E isso perpassa todos os segmentos. A população negra, a população indígena, a população feminina, a população LGBTQIA+, isso perpassa todos. E isso é algo fundamental. Então, eu acho que nesse momento nós temos que concentrar nisso. Talvez a partir daí a gente perca essa questão que foi muito bem colocada por você, que é essa ideologia do individualismo, que tem tudo a ver com a visão calvinista, tem tudo a ver com a visão dessa igreja pentecostal, que é exatamente isso, que foi falado lá pela Margaret Thatcher, lá no momento da implementação do projeto neoliberal, que ela dizia que o que importa é o indivíduo e não a sociedade. Para nós vencermos isso, nós temos que abraçar essa bandeira, que essa é uma bandeira importante, uma bandeira significativa que nos unifica a todos e a todas e que permite a gente dar uma alavancagem no processo de mobilização e organização. Eu parto daqui porque eu falo para cá. A Lira quis inscrever. Não é questão da emenda dividir, porque eu acho que é uma questão séria. Nós tiramos as lideranças todas na época que o Lula precisou, que eu acho que tinha que ser mais que válido no primeiro mandato. Tá? Ele elegeu sem liderança, sem ninguém, precisavam botar aquelas pessoas ali. E esfacelando todos os movimentos. A gente lembra em Minas Gerais, esfacelou todo. Do Carlos Calazans até o Carlão, foi embora e acabou, o pessoal da educação e tudo mais. Então, hoje, nós estamos vendo que os mandatos hoje são feudos. Os mandatos hoje não respeitam em nada o diretor municipal. Os mandatos trabalham em função do mandato. Assim, ele não está preocupado de crescer nem na região que ele trabalha, ele está preocupado em fortalecer os diretórios. Eu já presenciei, inclusive, deputado entregar emenda com o prefeito sem comunicar o diretório municipal. Chegou, entregou, foi embora. Depois que o diretório municipal eu sabia que tinha sido entregue uma emenda parlamentar para o prefeito. Então, assim, há um desrespeito muito grande e essa emenda fortalece as que ele está. Queria ter uma desigualdade na questão da disputa. Bom, você falou, tem deputado que tem 60 milhões, o cara ele cumpre muito, o prefeito, além de perder o princípio. Ele dá emenda para qualquer prefeitura e está pouco ligando se está com o PT, ou se não está com o PT, ou se vai ser direcionado para um momento certo ou não. Então, isso é uma questão que o partido tinha que aproveitar essas discussões agora, das 3 chapas nacional, 5 chapas nacional, para discutir isso. Como fortalecer o diretório, porque agora sim, aquela que o pessoal fala, é a bala de prata. Se a gente sonhar, que eu não podia nem sonhar, mas se sonhar em perder a eleição do Lula, esfacela tudo que foi feito para trás, a universidade vai virar bordel, e vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Então, e hoje, nós estamos vendo companheiro nosso aí, o companheiro está no partido nosso. A gente fala companheiro, mas nem deveria considerar como companheiro nosso. Está no partido nosso aí, e que não respeita em nada o princípio do estatuto que ela fala aqui, e o programa de partido e tudo mais. Então, isso a gente deveria, o diretor tinha que buscar essa discussão, fortalecer isso, e ver como é que ele faria para poder levar isso adiante. Porque o meu medo é isso aí muito grande. Cheguei em São João do Paraíba. O James Ladeia, meu amigo, estava comigo lá.
Eu fiz uma palestra para 500 estudantes do ensino médio na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma sede magnífica, um auditório maior, bem maior, em comprimento e em largura. Provavelmente é um auditório que comporta umas 800 pessoas muito bem assentadas naquelas antigas cadeiras de cinema. O líder sindical maior da região, da minha idade, 76 anos, cabeça branquinha, é um herói do povo brasileiro. Formou 9 sindicatos, ainda no período da ditadura. Teve trabalhador que foi sequestrado, torturado no meio da mata, solto no meio da mata, porque estavam formando sindicatos. No entanto, essa sede do sindicato, completamente ociosa, que não existe mais no mundo do trabalho na região. O eucalipto também recebeu formas de automação, praticamente não tem trabalhador. Quando tem, é terceirizado, trazido de fora. É uma coisa impressionante. Então, está lá, aquilo ocioso. Olha o que ele me contou. O Lula, em qualquer eleição para presidente, ele tem um patamar mínimo de 70%, pode chegar perto de 80% em São João do Paraíba. 70% a 80%. Na última eleição municipal, um companheiro nosso do PT foi candidato a prefeito e este sindicalista de cabeça branca foi o candidato a vice. Ele falou para nós lá, eles tiveram 1% da votação do município. Lula teve mais de 70%. Como é que você explica esse descolamento entre o voto em Lula e o não voto dos municípios menores e mesmo municípios maiores no PT? Como é que você explica que o governador Valadares, que teve prefeitos do PT e prefeito excelente, João Domingos Passarella, a Elisa e etc., elege um deputado federal muito atuante, de tradição sindical, o Leonardo Monteiro, e nós perdemos um coronel reformado bolsonarista de ultradireita. Teófilo Otoni, tradição de comunidades eclesiais de base, movimento progressista de esquerda, movimento sindical, FETAENG, Joaquim de Poté atuando, né, os padres progressistas e tal. Ali foi o berço do PT na região do Vale do São Mateus e do Baixo Jequitinhonha, além do Monturi. Tivemos um excelente prefeito, eleito e reeleito, acho que é o Wallace, e agora perdemos a eleição. Como é que explica isso? Daniel Sucupira, como é que explica uma coisa dessa? Eu não sei explicar, mas eu vou especular. Você tem, com a crise geral do mundo do trabalho, objetivamente uma crise também que vai chegar no movimento sindical e nos movimentos sociais. É um fato. A dispersão do mundo do trabalho, a individualização da relação contratual, não tem mais um território onde as pessoas se encontram, formam uma sociabilidade, desenvolvem laços de afetividade, de solidariedade. Nem isso não tem mais. O capitalismo é muito impressionante, ele dispersa tudo, né? Tudo que era sólido, mais ou menos, desmanchou no ar. Mas nós temos o partido. Na falta da sociedade civil, nós temos o partido. Como nunca nós precisávamos de diretórios fortes. O que é que me impressiona? Todos os lugares onde eu vou, eu encontro quadros do PT simplesmente magistrais. Tem pessoas ótimas, pessoas magníficas, pessoas que querem fazer, mas condenadas ao imobilismo, porque não sabem como e nem o que e não têm orientação. E como é que pode um partido como o PT não ter uma escola de formação? Devia ter uma televisão interna, redes sociais internas. Olha os intelectuais que nós temos no partido, olha os quadros de trabalhadores sindicais que nós temos no partido. Nós podíamos ter uma universidade de formação, isso que a Maura falava, inclusive colaborando, não para fazer doutrinação no sentido partidário, colaborando com a educação para a cidadania, disponibilizar isso. Você chega lá nos diretórios, as pessoas estão ávidas, querendo conversar, querendo ouvir, querendo orientação. É claro, seria injusto colocar isso nas costas dos deputados. É o partido como tal, a estrutura como tal. Sabe o que me inquieta, que me deixa triste? Eu tenho, respeitosamente, acompanhado os discursos das correntes que estão disputando. Eu apoio o Edinho, é o candidato Lula,
Eu sou Lula e PT, eu apoio o Edinho. Gosto do Edinho, confio nele. Os outros são muito bons. Gosto muito dessa moça, essa deputada federal, a Dandara, que está sendo indicada como uma das candidatas, com todo respeito aos demais. Eu acho que é uma boa solução para o PT de Minas e não tem nada a ver com corrente nenhuma. Mas esse tema que nós estamos conversando aqui, salvo engano meu, vocês me corrijam, eu não consegui presenciar nos debates entre as correntes e nas propostas de cada um dos líderes das correntes. Todo mundo está falando em fortalecer as bases do PT. Por que não fortaleceram antes? Por que não fortaleceram antes? Será que isso vai durar até a eleição e depois da eleição? Qual é o problema? As emendas ocuparam as paixões e o tempo das pessoas. Você não tem mais um interessante projeto de lei, você não tem mais um bom discurso, você não tem mais uma boa defesa das políticas que o governo Lula propõe e você não tem debate no Parlamento Nacional. Não tem. Entretanto, você tem uma energia do universo para rodar o Estado e distribuir emendas. Vou dar mais um depoimentozinho que vale, na linha do que você falou. E o que eu vou falar não é o Leonardo Monteiro, porque ele esteve lá por tempo inaugurando. Se eu falar que é ele, eu vou reclamar com ele lá, que eu estou falando mal dele. Inaugurando uma agência do Banco do Nordeste, foi uma ótima contribuição para a região. Então ele esteve lá, mas não foi ele, foi um outro, eu não vou citar o nome. Eu fiz uma palestra, lançando o livro em Goiânia, anteontem. De repente, o presidente do PT de Goiânia levantou-se e falou: professor, me chamou de professor. Na semana passada esteve aqui o deputado fulano de tal, não é o Leonardo Monteiro, viu que ele esteve lá também, não é. Esteve aqui o deputado fulano de tal, não me telefonou, não pediu uma reunião com o PT e foi se reunir com o prefeito de Goiânia, que é um desqualificado, um bolsonarista boçal, um desqualificado. Foi se reunir com ele e arrumou uma emenda para o prefeito, arrumou a emenda e foi embora. Isso humilha, ofende, maltrata os companheiros. A direita local tripudia em cima. Gente, isso não pode mais continuar, mas de jeito nenhum. E nós temos quadros de excelência em todos os lugares em Minas Gerais. Tem pessoas muito boas. Como é que nós vamos fazer? É na linha do que a Maura falou. É isso aí. É fazer política, vai fazer política com esses propósitos. Né? Luta de classe? Sim. Todas as lutas sociais, todas as lutas ambientais, do movimento feminista, dos negros, dos indígenas, a luta ambiental, isso tem um valor magnífico, faz parte da universalidade da construção democrática. Mas isso tudo tem que estar debaixo de um grande guarda-chuva. Sim. Um grande guarda-chuva, que é o problema do enfrentamento da desigualdade e a consolidação da democracia. E quando você perde isso de vista, você cai na bolha, você cai na cápsula. Você não comunica com a sociedade. Você não comunica com o jovem evangélico que está ouvindo a história do empreendedorismo e da... Aí vem de Santo Agostinho, né? Os evangélicos pegaram isso de Santo Agostinho, que é a história da predestinação. O empreendedor agora é um predestinado, adquiriu a graça de Deus, está no paraíso. Pronto, acabou. Pessoal, eu vou ser breve porque a minha amizade com o João, ela retroage aos anos 80, lá no bairro Mindé, em Belo Horizonte, na construção do nosso centro profissional Tio Beijo, na comunidade que a maioria naquele período era uma comunidade de trabalhadores rurais, morando em plena cidade industrial de Contagem. João Batista nos contribuiu muito naquele momento, juntamente com o nosso querido Padre Miguel Rosua. Mas eu encontrei com o João no lançamento da candidatura do Edinho, lá no Sesc em Contagem. E ali, João, eu peguei aquele material do Prata. Não sei se você leu o material. E ali tem um pedaço que vai de encontro ao que você falou com relação ao projeto que você encaminhou para o presidente do PT Nacional. Eu acho que é por ali que Contagem, inclusive, está tendo aquela dimensão
de 4 mandatos, né? Houve interrupção, mas tem a sequência aí da Marília. E ali eu li um pedacinho que eu acho que o partido precisa de pegar aquilo ali como base para a gente poder tentar. Nós temos o nosso companheiro Paulo Cruz lá em Timóteo, que é o renascer da cinza. E o renascer da cinza, que está ali naquele documento, e que está no seu documento com certeza, é a gente voltar a trabalhar junto aos segmentos sociais. É a questão, por exemplo, dos congadeiros, é a questão, por exemplo, dos segmentos LGBTQIA+, é a questão das mulheres, é a questão dos grupos de jovem, ainda mais eu que fui membro da JOC, Juventude Operária Católica. Aquele documento ali, ele é de extrema importância para a gente repensar o que é que nós vamos fazer daqui para frente, no sentido de retomarmos aquela luta dos anos 80, 90, de certa forma, foi significativa para o partido e para todo o movimento social. Realmente é muito a falar aqui hoje. Eu queria só lembrar, ele citou aí muito por alto a questão do Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri de Autônomo. Quando a gente estava organizando os partidos depois de 78, nós tínhamos um grande problema aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é muito grande, 850 municípios. Aí a gente tinha criado um negócio do debate dos movimentos populares. Aí criamos um debate lá em Teófilo. Era o foco de tudo, o Vale do Mucuri, o Vale de Jequitinhonha, era Teófilo com os padres lá da paróquia de lá. Padre Giovanni, Padre Jerônimo da Pastoral Rural. E aí nós promovemos o debate. Era nós do PT com o João Batista, que ia nos representar, e o cidadão do PMDB, que o nome dele, o deputado Antônio. Kêmio Kumaira? Não, era um deputado de Belo Horizonte, do bancário, que foi debatedor do conselho. Aí o João Batista, no debate ali, as comunidades ali da região do Mucuri, do Jequitinhonha, estavam todos lá, organizados pela Igreja Católica. Aí, de repente, levamos o João Batista para poder ser o defensor das nossas propostas e tal, das pessoas, tudo isso que ele colocou. Foi um massacre, o João Batista massacrou. Aí as comunidades todas, via Padre Jerônimo, tudo anotadinho, tudo direitinho, repassou para mim e para o Nilmar. Eu e o Nilmar, então, pegamos aquilo e fomos atrás de tudo. O Antônio Faria. Antônio Faria do Sindicato Bancário, era o deputado. Então, o João Batista enfrentando o Antônio Faria no debate, massacrou o Antônio Faria. Foi terrível lá. Aí, a partir dali, com tudo anotado, com os nomes de todo mundo, eu e o Nilmar, então, fomos percorrer todo o Vale do Mucuri, todo o Vale de Jequitinhonha, e eu lembro dessa história. Um dia, eu e o Nilmar saímos lá de Salto da Divisa, terminamos lá em Turmalina, foram 24 diretórios que nós criamos no final de semana. Daquele jeito, a gente ligava para a pessoa preparava tudo, a gente ia lá, tirava 3 nomes e corria para a próxima cidade, 24 diretórios que nós criamos. Dormia em sindicato, dormia em sacristia? Dormia onde podia dormir, principalmente na casa dos padres, casa de quem, a gente dormia dessa maneira, de sindicato trabalhador rural. Aí chegamos em Belo Horizonte na segunda-feira, lá com 24 diretores criados. Então atingimos o que era preciso, o PT precisava de ter 145 diretórios organizados com documento, com tudo direitinho, escrito nos cartórios para poder o PT reivindicar a participação de Minas Gerais junto ao Diretório Nacional. Nós conseguimos. Então esse foi um fato. A fala do João Batista, dessa maneira como ele coloca, é o que nós precisamos de fazer, que isso não tem mais no PT. Hoje eu tinha que ir lá para Fabriciano, nem sair daqui. Eu ia sair daqui 8 horas para ir para lá, mas escutando o João falar, é um aprendizado muito grande. Nós não temos mais isso no estado de Minas Gerais. O que é que aconteceu? E eu pergunto, João, além de tudo isso, você citou assim muito uma passagem, a questão da juventude, é o que me incomoda muito. Eu estava falando isso com o Lucas, que tem 30 anos, meu filho tem 30 anos, de 30 anos para baixo, nós não temos mais jovens no PT. Naquela época, quando nós construímos o PT, você tinha 30 e pouco, eu tinha 35, o Lula tinha 34. Nós éramos jovens, tínhamos vontade. Vontade de quê? Nós não tínhamos vereador, não tínhamos deputado, não tinha nada. Só tínhamos vontade de organizar alguma coisa que a gente pudesse respirar e participar dentro da política. E conseguimos. Conseguimos porque nós éramos jovens. Agora, a juventude de hoje, nós não conseguimos conversar com a juventude. E alguém citou a questão da escola. A minha esposa, ela fez opção para educação infantil. Educação infantil é de 0 a 3 anos.
Não tem, é só cuidar de bebê, educar, daqui e dali. Porque não tem mais debate de professor com aluno. O aluno não aguenta mais ver o professor falando aquilo que fala, e ele está lá querendo usar o celular, está querendo aquilo. O aluno não aguenta isso. E o professor não consegue conversar com o aluno. Aluno de 15 anos é muito difícil conversar com ele. E o professor não consegue. Então, a questão da juventude é fundamental. O PT, nós éramos jovens. Todos nós envelhecemos. Todo lugar que você vai só dá cabeça branca. É uma tristeza. A única que tem cabeça branca, não sei porquê, porque não tem, parece a pinta cabelo. Não tem preocupação. Ela não tem cabeça branca. Mas deve ter uma idade provavelmente mais de 30, já que você tem um filhinho de 12. Então, a minha preocupação é essa, João. O que fazer com esse debate junto à juventude, que você está promovendo alguns, que a gente pudesse irradiar isso dentro do Partido dos Trabalhadores. Porque senão, se a juventude não entrar, a liderança da juventude, porque lá em Fabriceno nós organizamos lá agora e combinamos que no executivo não tem nenhum de nós idosos, mais velho. Deixa só para a turma nova que está chegando. E essa aqui é uma mocinha nova que está chegando no PT, ela deve ter mais de 30 anos também, mas com ideias novas. Aqueles antigos saem fora e deixar a moçada assumir. Lá em Fabriceno nós praticamos isso, colocando o pessoal novo para assumir, para discutir a política, coisa que eles nunca tinham participado. Então eu queria que você pegasse alguma coisa com relação a isso. Como fazer para discutir com a juventude, ou a juventude, o Lucas da vida, aparecer enquanto liderança para poder apresentar alguma coisa de concreto dentro do partido, dentro desse país. O Lula está velho. Você falou assim, e depois do Lula? Puta merda. Estou preocupado com depois do Lula, estou preocupado agora também, com o Lula ainda presidente mais 4 anos. É a juventude dentro disso. Só isso. Eu queria falar, Gil, que aí você já faz suas considerações finais. Então, quando a Maura, né, colocou sobre a questão da classe trabalhadora, é tudo que, né, eu pensava também colocar, mas tem algumas questões que eu acho que a gente precisa centrar, né, bastante força. Primeiro, a questão quando ele fala da juventude, né? Nós temos dificuldade de comunicar com a juventude, mas não é porque nós não temos pauta para a juventude, não é porque nós não temos o debate, nós temos propostas para a juventude, a esquerda tem proposta, continua tendo, não existe luta ultrapassada, né? A gente falava muito de reforma agrária, mas a gente ainda precisa fazer esse debate, né, da reforma agrária e tudo, então não existe essa pauta que seja ultrapassada, mas nós temos dificuldade de comunicar com a juventude. Também aí tem duas questões que eu acho que são muito cruciais que a gente precisa pensar nelas. Uma delas é a questão do tempo. O capitalismo fez uma coisa aí, um projeto que ele traz, que é tomar o tempo das pessoas. Então as pessoas hoje não têm tempo. Então quer debate mais atual do que, por exemplo, o debate contra a escala 6x1, que vai recuperar o tempo das pessoas, e está sendo trazido pela juventude, está sendo trazido pelos parlamentares jovens, e nós precisamos falar disso e sem os nossos jargões, né, do sindicalês de lá de trás. A gente precisa atualizar o pouco. Então, essa é uma questão, chegar até a juventude, porque hoje nós temos a juventude sendo chamada, hoje é mote de zoar do outro, chamar de CLT. Aquilo que a gente está ainda defendendo no movimento sindical, falar, é xingar o outro, chamar de CLT, um jovem chamar com o outro, isso rola nas redes sociais. O CLT, porque ele é ultrapassado, porque o moderno é ser empreendedor, é ser o colaborador. Então essa linguagem que entrou e que nós temos dificuldade de enfrentá-la, aí acho que vem a outra questão, que é as redes sociais. O tal do maldito algoritmo que não entrega aquilo que a gente produz. A gente vê a diferença de quando, por exemplo, nas nossas humildes postagens, né, que a gente vê nas nossas redes, a gente vê aquilo que é entregue e que não é entregue. Então, o nosso conteúdo não é entregue. Então, nós não conseguimos furar a bolha com as redes sociais, coisa que eles conseguem, a extrema-direita consegue, ela conseguiu fazer isso, sabe fazer isso, mas também esses algoritmos, essas plataformas estão a serviço desse pessoal. Nós não temos algo alternativo ainda. Hoje mesmo eu estava num debate à tarde em que a gente falava disso, de pensar, por exemplo, como é que nós vamos disputar os recursos da repactuação, como é que nós vamos correr, a China tem alguma proposta disso para nós,
né, de algo da tecnologia, da comunicação. O que a gente pode pensar de alternativa? A gente precisa pensar nisso para furar essa bolha aí, e com essas plataformas desse jeito, sem essa regularização, nós não vamos conseguir, né? Sem regulamentar isso aí. Então, são questões cruciais, essas duas questões. O tempo, então a pauta, sim, da classe trabalhadora, escala 6x1, que sacrifica mulheres, juventude preta, da periferia, porque aí vai passar, né, por tudo isso. E, por fim, a questão da crise climática, que ela atinge também todo mundo e está aí, nós já estamos vivendo, né, essa consequência. Então, esse debate também é uma pauta que pega todas as pessoas, que comunica com as pessoas. Então, aí eu imagino que é por isso o tal do trabalho de base, que não é aquele trabalho de base só de ir para a época de eleição, que vai para as pessoas, mas é aquilo que comunica, o corpo a corpo, né, aquilo que a gente não consegue entregar nas redes sociais, a gente fazendo de outras formas. Agora, colocar esse debate aí do tempo, né, falar com a juventude, é essencial que a gente faça isso, né? Eu acho que a gente vai, né, conseguir, voltando mesmo, para dialogar diretamente com as pessoas, né, e trazer, né, colocar a juventude na pauta. Nós não podemos falar em nome de, como diz o pessoal, não em meu nome, né? Nós temos que valorizar o lugar de fala das pessoas. Eu não posso querer que a juventude venha para ficar me ouvindo, para ser do mesmo jeito que era tantos anos atrás, se ela tem outros interesses, se ela não tem tempo, se ela está estafada, se ela está doente mental por causa disso, ela não vai ter os mesmos interesses pelas mesmas coisas que nós tínhamos. Então, a gente tem que ir se encontrando aí nessas armas para podermos, né, ir dialogando com isso. E a gente tem juventude no nosso PT, sim, porque até mesmo porque para montar as chapas a gente tem que garantir pelo menos as cotas, não é? Lá, o percentual lá. Então, a gente tem juventude, né, conosco, então nós precisamos, né, de fazer isso. Eu acho que nesse momento a unidade. Questão da unidade que a gente precisa pensar. Aqui em Patinga a gente começou a discutir isso. Hoje a gente está, né? Nós temos, hoje eu acho que nós estamos com 2 chapas aí, vamos ver o que chega ao final. Também como nos candidatos a presidente, a gente vai tentando, né, fazer essa unidade aí, porque nós temos um inimigo muito grande, né? Que é essa extrema-direita, que a gente precisa se unir mais com a esquerda, né? Aí até para além de PT, se unir com a esquerda, e não podemos sair das ruas. Quando a Maura, a gente sabe que é um governo de disputa, não é? Estão disputando as pautas aí, então nós não podemos sair da rua e não podemos delegar para o governo, delegar para parlamentares, para todo mundo que tem mandato, para fazer as lutas. O mandato ele tem que estar junto com as lutas sociais. Eu acho, por exemplo, tento fazer isso mais, junto com as lutas sociais, mas não substitui o partido, né, de jeito nenhum, e também não substitui as lutas. Então, nós precisamos estar nas ruas, né, fazendo a luta do dia a dia, igual a Maura, mas o Robson, né, que está aí, o Jardel, estão com as cabeças brancas, mas estão aí todo dia chamando a gente para ir para a luta. Estou falando deles, que eles estão mais presentes, certamente, Geraldo Nascimento e o José, está aí também sempre nas ruas aí com as cabecinhas brancas, mas esses 3 que a gente está sempre vendo aqui, ir para a rua, né? E nós só não podemos sair, porque a gente precisa disputar com essa extrema-direita que está aí disputando, né, o nosso governo. Mas o sentimento que eu tenho é que nós estamos prisioneiros de uma armadilha que a gente teria que ver como a gente faz para poder desativá-la, né? Se a gente pensar, por exemplo, a lógica do que necessariamente a gente vai ter que organizar para disputar um processo eleitoral futuro, essa lógica, que é a lógica de frente ampla, ela necessariamente não favorece as candidaturas no campo mais avançado, né? Progressista, mesmo de centro-esquerda. Se a gente olhar
a estaca que você falou, que a única resposta que eu entendo que existe para resolver essa estaca é uma reforma política profunda, né? Que radicalize a democracia e que acabe definitivamente com emendas no espaço parlamentar, porque emenda é uma coisa absurda, né? Por si só. O parlamentar tem outro tipo de finalidade institucional. Se você considerar que na construção do próprio governo, nas negociações de uma governabilidade extremamente conservadora, a gente acaba favorecendo cargos, poder-vales, né? Lugares para poder distribuir todos os tipos de favores, a gente aponta para um processo eleitoral lá na frente que certamente não vai favorecer a mudança desse nosso parlamento. E eu hoje acho, João, que a gente deveria até abandonar essa ideia e discutir o que nós estamos vivendo hoje como presidencialismo de coalizão. Isso é tudo menos presidencialismo de coalizão. O controle orçamentário hoje na mão do parlamento transforma isso em qualquer coisa, né? Um parlamentarismo fajuto, um congresso mutilar, sei lá o que é, mas de coalizão pouco tempo. E pensando essa armadilha e a forma de desarticulá-la, de desarmá-la, eu só vejo um caminho. E nós estamos tentando trilhar há muito tempo de fazer um esforço para resgatar a movimentação social, para nos colocarmos na rua com mais companhias, e nós temos que empenhar todos os nossos esforços nisso. E eu estou querendo aproveitar a oportunidade para dizer que está em andamento no Plano Nacional a organização de um plebiscito popular, colocando uma agenda fundamental para a luta de classe nesse país, que é a questão da jornada 6x1, que é a questão da isenção tributária, que é a questão da tributação das grandes fortunas. Eu acho que a gente tem que sair daqui tentando nos multiplicar no esforço de fazer com que esse plebiscito, de fato, pegue no breu e que a gente, por algum milagre que a história é capaz de produzir, consiga nos colocar na rua para colocarmos também para o governo essa plataforma e as bandeiras que não estão sendo consideradas. Ninguém discute hoje a reforma trabalhista, a revisão da reforma, ninguém discute hoje, a não ser no sentido de agravar a questão previdenciária, o problema da reforma previdenciária, e daí para gente. As bandeiras da classe trabalhadora, elas têm que ir para a rua para elas poderem chegar efetivamente no governo. A situação que está hoje nos coloca como partido da ordem e nos coloca prisioneiro da ordem. A possibilidade de transformação radical que resolva os problemas, e principalmente o problema da desigualdade, com essa institucionalidade que a gente tem hoje, ela é praticamente zero, né? Primeiro rebaixa-se para construir a frente ampla, depois rebaixa-se na relação com o parlamento para negociar votos, formar maioria, aprovar projetos. Acho que o caminho nosso hoje é trabalhar para alterar essa institucionalidade apostando na rua, apostando na construção de uma governabilidade transformadora. Essa que está aí, ela só serve de desculpa para você não fazer as coisas. Não pode fazer isso não, que vai animar, vai atrapalhar, o Lira vai ficar aborrecido. Essa aqui é a situação que eu vejo que a gente está. Uma armadilha que só a rua pode resolver. E eu não sei se a gente vai ter tempo de dar um calor na rua que altere o cenário para as próximas eleições no campo parlamentar. Porque a dinâmica da construção da candidatura majoritária, ela tem uma certa independência. Então você elege o Lula, elege o Lira. Elege o Lula e elege um bando de vagabundo daquele Congresso Nacional hoje à loja. Em relação à questão das emendas. As emendas, além do grave problema de retirar recursos, né, públicos e privatizá-los na mão dos parlamentares, porque na verdade é isso, né, e virar, evidentemente, um capital para ele poder negociar, né,
a próxima eleição, né, o seu mandato e a próxima eleição, e criar currais eleitorais, né, que é uma coisa que você tem que buscar dissolver isso, ela interfere diretamente no planejamento das ações do Executivo. Diretamente. Porque você tem a fragmentação do dinheiro na mão de pessoas, né, de representantes que não são representantes de nada, a não ser de determinados interesses que a gente sabe que são inconfessáveis. E com isso, o planejamento, eu fico imaginando o seguinte: o cidadão pega um recurso e diz que vai carreá-lo para a saúde, só que totalmente apartado daquilo que o Ministério da Saúde planejou nas suas ações. Totalmente apartado. Então, é a destruição da própria possibilidade de governança. Então, a emenda é uma questão que a gente tem que votar. A gente já discutiu isso lá no passado, lembra? Antes da Constituinte, aliás, no processo da Constituinte, essas questões eram levantadas, né? Então, nós temos que repensar essa questão. Essa questão tem que ser colocada para aqueles que vão ser candidatos, né, para as próximas eleições, principalmente dos partidos nossos, né? Em relação a diretório, essas coisas todas, eu não posso falar nada, porque eu sou de outro partido, não posso, sem discutir, né? É um problema interno. É isso que eu queria chamar a atenção sobre as emendas. Interfere na questão dos recursos, interfere na questão do planejamento que cada segmento, cada setor, né, cada política pública tem que desenvolver. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, você, na verdade, está privatizando um dinheiro que não é, que é dinheiro coletivo, é da sociedade. Mas o problema maior é que quando a emenda foi escalando em valor ao longo do tempo, isso não encontrou oposição. Sim. A ausência de oposição deixou de ser um tema público e descolou completamente a ética da prática da política, que adquiriu uma dimensão fortemente utilitária. Na medida que se formou um consenso silencioso de aprovação silenciosa, tácita, da emenda, como se fosse um bem público, isso fica muitas vezes mais difícil, porque não houve a formação da consciência na sociedade, não houve o contraditório. Você está criando um contraditório agora, quando elas estão consolidadas como uma unanimidade no Parlamento Nacional. Você conversa individualmente com alguém, ele também faz crítica, mas não muda as práticas dele. Então, é um caminho tortuoso. Eu acho que o ponto principal que foi colocado nesse final é se essa agenda de assuntos que aqui foram colocados consegue conversar, sensibilizar, chegar às juventudes. Vamos falar de às juventudes, na dimensão etária e na dimensão socioeconômica de classe social também. Eu estou em busca de resposta para isso. Tanto é que eu estou em busca de resposta por uma alegria muito grande que eu tenho nas minhas muitas viagens, seja como consultor em educação, eu formo diretores de escola, pedagogos e professores, trabalho em 4 municípios, mas nas viagens eu aproveito também, no mesmo território ou região, eu faço também a ação política. É botar esses 2 Lucas jovens dentro do carro, e nós vamos conversando. Eu vou testando coisas, vou aprendendo com eles e tudo mais. A experiência que comecei a ter ainda é muito incipiente para você tirar conclusões, mas ela é muito valiosa. De falar numa cidade como Taiobeiras, para 400 alunos de 15 a 17 anos, ensino médio, em São João do Paraíso, para 500 alunos, quase que encheram aquele auditório, é enorme. E estou com uma agenda de vários encontros desse tipo na região metropolitana, me ensinou já algumas coisas, que talvez seja um padrão. O tema em geral que eu tenho trabalhado é democracia, educação e o mundo do trabalho. Que trabalho? Eu tento fazer essa conexão. Eu falo um pouco de inteligência artificial, que é uma coisa muito bem-vinda por um lado, que libera o ser humano da condição
penosa de trabalho árduo, mas por outro lado é uma inquietação humana monumental. Pra vocês terem uma ideia, o Uber daqui a 10 anos é uma coisa obsoleta. Não vai ter motorista de táxi, não vai ter piloto de avião, não vai ter condutor de locomotiva, piloto e motorista de caminhão. Na China, os carros já chegam sem motorista em qualquer lugar. Você entra, a porta abre, você entra, chega no lugar, a porta abre, você sai, não tem com quem conversar. E tudo assim. Falha que produz queda de avião, cada 10 casos, 9 são falhas humanas. Então, isso é a vida e isso é bom, mas é também calamitoso. E o emprego? Vai acabar o emprego de posto de gasolina. São 1.800.000 frentistas no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos é cartão de crédito, você não vê ninguém. Você chega, põe o cartão, põe a gasolina, tira o cartão e vai embora. Caixa de supermercado vai acabar. Você vai ter o registro eletrônico sem funcionário e já tem inclusive experimento que tem um mecanismo que captura tudo que foi comprado num chip e a conta vem no tipo cartão de crédito no final do mês. Porteiro de prédio, são 2,5 milhões de empregos no Brasil. A portaria eletrônica está substituindo esse trabalho. Então, para onde vamos? A uberização, eu estimo que haja hoje 10 milhões de brasileiros entre motocicleta e carro trabalhando uberizados. Daqui a 5 anos, se você mora num prédio aqui, você vai pedir uma pizza, não é a motocicleta que vai entregar, vai ser o drone que vai lá na janela do 5º andar te entregar a pizza lá. Então o emprego vai embora. É uma ilusão achar que uberização é alternativa de emprego.